Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Bom pessoal, a gente vai fazer mais uma videoaula e agora para falar da circunferência trigonométrica, tá? É bastante coisa envolvida e vou tentar colocar isso num vídeo de 30 minutos, não sei se eu vou conseguir. Se eu não conseguir, a gente faz 2 vídeos, tudo bem? Bom, antes da gente falar da circunferência trigonométrica, vamos entender o que significa isso, né? O que é uma circunferência trigonométrica. Então, dá para entender? Bom, circunferência a gente já falou bastante sobre isso, ok? Quando nós definimos arco, quando nós definimos ângulo, depois definimos o arco, nós trabalhamos com uma circunferência. Então, falamos bastante sobre isso. E trigonométrica? Então, podemos entender que é uma circunferência preparada para estudar trigonometria. Circunferência trigonométrica. Ou seja, é um campo, né? Um campo conceitual, podemos dizer assim, uma ferramenta para fundamentar o estudo da trigonometria. Então, eu vou estudar a trigonometria de que forma? Onde? Como que eu interpreto essas relações trigonométricas? Né? Então, eu vou preparar uma circunferência para isso. Então, circunferência trigonométrica. Então, digamos que é uma circunferência preparada para estudar trigonometria. É um campo conceitual que fundamenta o estudo da trigonometria. Então, eu preciso entender quem é esta circunferência, como ela vem. Pode ser chamado de circunferência trigonométrica, pode ser chamado de ciclo trigonométrico também. Tanto é que nos slides, em algum momento eu escrevo, né, circunferência e o outro eu escrevo ciclo trigonométrico. Bom, então vamos lá. Antes, porém, pessoal, vamos falar um pouquinho do sistema de coordenadas cartesianas. O que é esse sistema de coordenadas cartesianas? É aquele sistema formado pelos dois eixos, né? Aqueles dois eixos orientados. Um eixo horizontal e o outro eixo vertical. Quando eu falo em eixo, um horizontal e outro vertical, eixos, né? Se eu falo horizontal e vertical é porque eles se cruzam formando ângulo reto, ângulo de 90 graus, tá? Bom, então por que sistema? Sistema, pessoal, a gente chama de sistema algo que é formado por mais de um. Então são várias coisas trabalhando de forma organizada, de forma sincronizada, para um fim, para uma finalidade. Então, sistema. Então, é mais de uma coisa trabalhando juntas, trabalhando de forma organizada. Então, por que sistema de coordenadas? Porque são duas coordenadas. Tá? Um sistema formado por um eixo, por dois eixos, um horizontal e um vertical. Certo? Coordenadas. Qual é o significado de coordenadas? Eu posso entender como coordenadas linhas ou informações ou orientações que me levam a algum lugar, certo? Coordenadas, como as coordenadas geográficas, latitude, longitude, certo? Então, todo ponto na superfície terrestre vai ter uma latitude e uma longitude. Então, são as coordenadas daquele ponto. Então, coordenadas, no nosso caso, vai ser coordenadas cartesianas. Para que serve esse sistema? Para eu localizar pontos num determinado plano, ou seja, numa superfície, ok? E cartesiana. Cartesiana porque é uma, digamos, é uma homenagem, né? É, vem de René, vem de Descartes, né? Cartesiano vem de Descartes. Então, uma homenagem que é feito é todo estudo que vem desse autor, né? Dessa escola, Descartes, tá? Então, sistema de coordenadas cartesianas. Tá? Então, é um sistema que me permite localizar pontos numa superfície, num plano. Então, do que é formado esse sistema, então? Como eu já falei, de dois eixos, tá? Então, eu vou traçar sem régua um eixo horizontal e quando eu desenho um eixo horizontal assim, eu dividi a minha superfície, né, o meu plano, em duas partes.
a parte de cima e a parte de baixo. Então, aqui eu tenho semiplano superior e semiplano inferior. Tudo bem? Então, se eu coloco um ponto aqui, por exemplo, eu estou dizendo que esse ponto, né, se eu colocar esse ponto aqui, eu estou dizendo que esse ponto fica acima do eixo que eu tracei. E se eu colocar o ponto aqui, eu estou dizendo que o ponto fica abaixo do eixo que eu tracei. Mas com um eixo só, não é possível localizar um ponto. Não basta dizer que ele está acima ou abaixo desse eixo. Então, o que foi feito? Foi desenhado, então foi traçado também para formar o sistema, porque aqui tem só um eixo, o eixo vertical. Então, está aqui o eixo vertical. Certo? Tá? Então, um pouquinho torto aqui. O eixo vertical. Como o eixo é orientado, então ele é orientado da esquerda para a direita. Tá? Então, ele é orientado nesse sentido aqui. E o eixo vertical é de baixo para cima. Ok? Significa o quê? Quando eu vou enumerar esses eixos, eu vou colocar os números na ordem crescente, né? Da esquerda para a direita. E no caso do eixo vertical, vou colocar na ordem crescente de baixo para cima. Tudo bem? Ok? Esses dois eixos se encontram aqui. Portanto, eles se cruzam. Tá? Um intercepta o outro nesse ponto. É o ponto de interseção. Então, esse ângulo aqui, não só esse, né? Claro, os 4 ângulos formados são ângulos retos. Nesse caso, eu posso dizer que esses dois eixos são perpendiculares. Quantas vezes vocês já me ouviram falar isso? Ok, pessoal? E esse aqui, então, vai ser o ponto de origem desse sistema. Então, o que eu estou desenhando aqui? O sistema de... Deixa eu ver se está pegando aqui. Coordenadas cartesianas. Ok? Então, eu tinha um plano, tem uma superfície, que é a folha aqui de papel sulfite, e nesse plano, nessa superfície, eu tracei os dois eixos perpendiculares. Tudo bem? Observe que quando eu tracei o eixo horizontal, que é esse aqui, ele dividiu a superfície em duas partes, a de cima e a de baixo. Quando eu tracei o eixo vertical, ele fez a mesma coisa, dividiu o plano em duas partes, o da direita e o da esquerda. Ok? Então, o meu plano agora ficou dividido em 4 partes. Certo? Então, ó, isso aqui é uma parte, isso aqui é outra, esta é outra e esta é outra. Para facilitar, a gente vai começar a dar nome às coisas, ok? Então, o plano horizontal é o nosso, o eixo horizontal é o eixo das abscissas, depois eu falo um pouco mais sobre isso, e o eixo vertical é o eixo das ordenadas, tudo bem? Bom, começa a melhorar, por quê? Porque a minha superfície já ficou dividida em 4 partes. Então, se eu coloco, por exemplo, um ponto aqui, eu estou dizendo que esse ponto fica acima do eixo horizontal e à direita do eixo vertical. Porém, não é suficiente, porque dizer que está acima e à direita, não dá para eu chegar exatamente nesse ponto. Acima e à direita tem uma infinidade de pontos que fica acima e à direita. Se eu colocar um ponto aqui, por exemplo, eu posso dizer, por enquanto, que ele fica acima do eixo horizontal e à esquerda do eixo vertical. Mas isso não é suficiente para eu localizar um ponto, concorda? Tem muita coisa que fica acima e à esquerda do eixo, acima do horizontal e à esquerda do vertical. Tá? Então vocês vão perceber que eu preciso de mais informações nesse meu sistema para poder localizar os pontos, para dizer exatamente onde o ponto está, já que o sistema de coordenadas cartesianas serve exatamente para isso, para eu localizar os pontos, para eu dizer exatamente onde ele está. Tudo bem? Bom, então para facilitar, falei que não vamos dar nome, então vamos contar essas 4 partes. Bom, não foi dividido em 4? Então, cada parte dessa vai se chamar quadrante. Tudo isso vocês já sabem, né, pessoal? Estamos apenas fazendo uma revisão para chegar na circunferência trigonométrica. Cada uma dessas partes aqui eu vou chamar de quadrante. E a contagem deles começa aqui. Tá? Então, isso é uma convenção, ok? Esse aqui vai ser o meu primeiro quadrante. Deixa eu colocar aqui, vou colocar em algarismo romano, tá? Primeiro quadrante, eu vou colocar só assim um Q, tá? E eu conto no sentido anti-horário, ou seja, daqui para cá.
né? Sentido anti-horário é um sentido diferente daquele que os ponteiros do relógio fazem. Os ponteiros do relógio rodam nesse sentido. Nós vamos fazer o sentido anti-horário, ok? Então, o primeiro quadrante, esse daqui vai ser o segundo quadrante, esse daqui vai ser o terceiro quadrante. Não precisa colocar assim, né? Deixa eu corrigir aqui, ficou aparecendo o 4 aqui, não, pessoal? Esse aqui é o meu terceiro, 1, 2, 3, colocar só um Q. E esse aqui, então, é o meu quarto quadrante, certo? Tudo bem? Tá? Coloquei algarismo romano, mas não precisa ser, tá bom? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Por quê? Porque fica mais fácil para eu comunicar. Então, ao invés de falar que o ponto fica acima do eixo horizontal e à direita do eixo vertical, porque já já a gente se confunde tudo, horizontal com vertical, né? Então é mais fácil falar que o ponto fica no primeiro quadrante, só que eu tenho que saber qual é o primeiro quadrante. Quadrante, digamos que vem de 4. Por quê? Porque o plano foi dividido em 4 partes. Então, esse ponto aqui, se eu der um nome a esse ponto, é ponto A. O ponto A pertence ao primeiro quadrante do meu plano. Se eu chamar esse ponto aqui de B, ponto B pertence ao segundo quadrante, ele está no segundo quadrante. Vou colocar um ponto aqui, vou chamar esse ponto aqui de ponto C. O ponto C está no quarto quadrante. Veja como que esses nomes, né? Todas essas convenções que são feitas foi para poder criar a minha... Vou chegar na circunferência trigonométrica lá. Para criar o meu sistema de coordenadas cartesianas, que é uma ferramenta que me possibilita a localizar pontos no plano, ok? Tá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quarto. Mas mesmo assim, pessoal, se eu disser que o ponto A está no primeiro quadrante, é como se eu dissesse mais ou menos assim. Onde fica, por exemplo, Rio Brilhante? Olha, Rio Brilhante fica no estado de Mato Grosso do Sul. Para quem não conhece, consegue chegar facilmente somente com essa informação? Não, eu preciso de mais informações. Eu preciso dar as coordenadas geográficas da cidade de Rio Brilhante, por exemplo, ok? Então a mesma coisa, eu preciso dar as coordenadas cartesianas do ponto A. E as coordenadas são duas. Como assim? Vamos lá então. Onde que o ponto A está? Então ele está à direita do eixo vertical e acima do eixo horizontal, mas quanto à direita? Quanto acima? Então eu preciso dar números, eu preciso enumerar esses eixos. À medida que eu enumere os eixos, aí fica um pouco melhor, fica mais fácil para eu passar as informações, certo? Muito bem, então o que eu vou fazer? Eu vou enumerar os eixos, né? Então o que é enumerar, pessoal? Você vai colocar números, tá? Um a um, você vai indicar por números, você vai possibilitar a contagem. Como assim? Então você pega o eixo e enumera ele. Então você adota uma unidade, por exemplo, vou colocar só os números inteiros, tá? Claro que eu vou enumerar os eixos colocando números reais. Então, 1, 2, 3. Eu adotei essa distância como unidade, então tem que ser a mesma para a distância dos números inteiros. E assim por diante. Esse ponto aqui é o meu ponto de origem. O ponto de origem geralmente chamamos de ponto O. E ao ponto O associamos o número 0. Ok? À esquerda, portanto, vão ficar os números negativos, certo? Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Não vou entrar em detalhes, senão a gente não sai do lugar. A mesma coisa eu vou enumerar o eixo vertical, tá? Então, vou adotar uma unidade também, ó, 1, 2, 3, 4. Porque se eu não fizer isso, como é que eu vou localizar os pontos? Como é que eu vou dizer onde que eles estão? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante, certo? Então, crescente, crescente. Positivo, negativo, positivo, negativo. Por quê? Porque aqui é o zero. A direita do zero positivo, a esquerda do zero negativo. Acima de zero positivo, abaixo de zero negativo. Ok? Então aqui eu tenho 1 positivo, 2 positivos, 3 positivo, 4 positivo. O que é abscissa, pessoal? Então, a abscissa é um número
Por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho a abscissa 2. O que significa isso? O quanto esse ponto aqui está distante da origem. Então, a abscissa eu vou identificar aqui no eixo horizontal. Então, funciona assim, ó. Onde que esse ponto está? O ponto A. Então, eu vou pegar e projetar ele no eixo X. A projeção do eixo X está aqui. Esse ponto, né, o número que está associado a esse ponto aqui é a abscissa do ponto A. É o quanto ele está distante da origem, porém no eixo X. Ou seja, o quanto o ponto A está afastado do eixo vertical, o quanto que ele está distante do eixo vertical, tá? Então, se aqui é 2, aqui é 3, vou jogar aqui, faz de conta que faz mais ou menos, né? Aqui fica 2,6. Então, eu digo que a abscissa do ponto A é 2,6, certo? A mesma coisa eu faço no outro eixo. Eu pego esse ponto e faço a projeção dele lá no eixo. Vai ficar difícil para mim aqui, tá, pessoal? Que eu estou sem apoio, certo? Então, eu fiz a projeção dele que ficou um pouquinho torto, tá? Mais ou menos aqui. Então, esse ponto aqui não é a abscissa, é ordenada, porque está no eixo vertical. E para não falar eixo vertical, eixo horizontal, posso chamar isso aqui de eixo X, isso aqui de eixo Y, que vocês também já sabem disso. Então, o que a ordenada me diz? O quanto que esse ponto está acima do eixo X. Então, eu estou medindo, estou achando um número, né, para expressar a distância que esse ponto está do eixo X. Então, ele está quanto acima do eixo X? 1, 2, 3. Então, aqui ficou 3, aqui ficou 2, aqui ficou 1. Então, vou colocar aqui 2,8, mais ou menos, certo? Ok? Então, aí, pessoal, quais são as coordenadas do ponto A? Então, primeiro você coloca a abscissa, que é o valor do x, 2,6, e depois você coloca a ordenada. Isso é uma convenção. Primeiro a abscissa, depois a ordenada. Ou seja, primeiro você vai dizer o quanto que ele está afastado do eixo vertical e depois o quanto que ele está acima, nesse caso acima ou abaixo, né? Acima do eixo horizontal. Então, quanto que ele subiu? 2,8. Tudo bem? Bom, pessoal, isso é uma revisão que eu estou falando com vocês, tá? Então, lá, onde é que está o ponto A? A 2,6 unidades à direita do eixo vertical e 2,8 unidades acima do eixo horizontal. Então, para não dizer isto, a gente diz que o ponto A tem abscissa 2,6 e tem ordenada 2,8. Ok? É assim que nós localizamos. É para isso que serve o nosso sistema de coordenadas cartesianas, para eu poder localizar ponto. Bom, eu vou colocar um ponto aqui, pessoal. Imagine um ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, eu vou chamar de ponto C, eu vou chamar de ponto E. Observe que esse ponto E aqui não está em nenhum quadrante. Ok? Ele está em cima do eixo, ele é um ponto do eixo. Ok? Então, os pontos que estão no eixo não pertencem a quadrante nenhum. Então, o ponto E é um ponto do eixo das abscissas. Tudo bem? Ok? E esse daqui, portanto, o eixo das ordenadas. Tudo bem, pessoal? Tá. Então, quais são as coordenadas desse ponto, como eu coloquei aqui? Então, você vai fazer o seguinte. O quanto que ele está distante aqui do eixo vertical? 1, 2, 3, 4, porém à esquerda do zero. Então, qual é a abscissa dele? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Qual é a abscissa dele? Menos 4. Tá? Não é 4, né, pessoal? Menos 4, porque ele está à esquerda do zero. Então, as coordenadas dele são menos 4. E qual é a ordenada dele? Ou seja, quanto que ele subiu ou quanto ele desceu? Nada. Ele nem subiu nem desceu. Então, ele nem está acima de zero, nem abaixo de zero. Ele está onde? No zero. Eu faço questão de falar isso aqui porque muita gente confunde isso aqui, tá?
x e y. Então, quanto ele andou no eixo x e quanto ele andou no eixo y. No eixo y não andou nada, nem para cima nem para baixo, ok? Claro que ele não andou no eixo y, né? Então em relação ao eixo y, é o quanto ele subiu, o quanto ele desceu. Vamos colocar um ponto aqui agora, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto D, ó, ok? Tá conseguindo ver? Ponto D, pessoal, tá? Vamos lá. Esse ponto D, ele está à direita do eixo vertical? Não. Ele está à esquerda? Não. Ele está no eixo vertical. Então, a abscissa dele é zero. Nem foi para a direita, nem foi para a esquerda. Então, ele tem a abscissa zero. E a ordenada dele? Ele subiu? Não, ele abaixou. Mas abaixou quanto? 1, 2, 3. Então, a ordenada dele é -3. Tudo bem? Isso é uma revisão que a gente fez. Então, sistema de coordenada cartesiana. Só, eu esqueci de falar... Quando você traça esse sistema de coordenadas cartesianas no plano, nesse caso na minha folha, esse plano passa a ser chamado plano cartesiano. Ok? Plano cartesiano. É um plano que você preparou com o sistema de coordenadas cartesianas. Só, mas o que isso tem a ver com circunferência trigonométrica? Então vamos lá, porque o meu tempo está acabando. Eu vou ter que fazer, óbvio, né? Mais vídeo. Bom, imagine agora que você vai fazer o seguinte. Você vai pegar esse sistema de coordenadas cartesianas. Estou tentando traçá-lo aqui. Uma reta vertical sem régua. E, claro, eu vou traçar a reta horizontal também sem régua. Eu estou fazendo sem régua, pessoal. Claro que são eixos. Esses eixos são retas. Para ser reta, eu tenho que traçar com régua. Então, aqui o meu eixo X e aqui o meu eixo Y. E aqui está meu ponto que chama-se origem do sistema. O que nós vamos fazer, então, para criar a circunferência trigonométrica? Eu vou desenhar uma circunferência neste sistema, neste plano cartesiano. De que forma? Uma circunferência que tem centro coincidindo com o centro do sistema. Então, eu vou desenhar uma circunferência com centro aqui. Que tamanho a circunferência? O tamanho que você quiser, pessoal. Tá? É só um campo que eu estou construindo para poder estudar trigonometria. Neste caso, como eu vou desenhar uma circunferência, eu vou usar um compasso, porque eu não vou conseguir. A reta até que dá para fazer, mas a circunferência não. E lembrem sempre, pessoal, toda vez que eu vou desenhar uma circunferência, eu preciso adotar o centro da circunferência. E o centro da circunferência, nesse caso, vai ser o centro do sistema também. É o ponto de interseção dos dois eixos. E aí você vai adotar um raio. O raio, né? Você pode fazer o tamanho do raio que você quiser. Então, eu venho aqui, coloco a ponta seca do compasso aqui. Eu vou abrir aqui um raio qualquer e venho aqui, não sei se vai dar certo, tá? Eu venho aqui e traço a minha circunferência, certo, pessoal? Então, não é uma circunferência qualquer. Pronto. É difícil aqui, né? Sem apoio, tá. Ok. Tá aí. Certo, pessoal? É uma circunferência cujo centro da circunferência é o centro do meu sistema de coordenada cartesiana. Esse ponto aqui eu vou chamar de O, que é o centro da circunferência, e o centro do meu plano cartesiano. Tudo bem? E o resto que a gente estudou vale tudo. Tá? Olha que interessante. Vamos começar por ela. A circunferência e o eixo X tem esse ponto de interseção e tem esse ponto de interseção. A circunferência com o eixo vertical Y tem esse ponto de interseção e esse ponto de interseção. São os pontos comuns. Os quadrantes, pessoal, continuam o mesmo. Então, aqui é o primeiro quadrante. Esse aqui é o segundo quadrante. Esse daqui é o meu terceiro quadrante. E esse daqui é o meu quarto quadrante. Ok? Deixa eu ver se está pegando aqui. Tá. Tudo bem, pessoal? Tá? Esse ponto aqui, o ponto onde a circunferência tem em comum com o eixo X, esse aqui da direita, ele vai ser a origem do meu
da minha circunferência trigonométrica. Eu não falei da circunferência trigonométrica, não falei ainda. Então, eu vou dar um nome a esse ponto. Esse ponto aqui eu vou chamar de ponto A. Ele é importantíssimo, ok? Então, o que é a circunferência trigonométrica? Por minha conta, é um casamento que existe entre a circunferência e o sistema de coordenada cartesiana. Então, a circunferência trigonométrica é esta que eu acabei de desenhar. Onde? Eu desenhei a circunferência em qualquer lugar? Não. Eu desenhei ela fazendo com que ela tenha o mesmo centro do meu sistema de coordenadas. Então, digamos que é um casamento que existe entre os dois, a circunferência e o sistema de coordenada cartesiana. Esta é a circunferência trigonométrica, é assim que ela é feita. E a partir daí, nós vamos fazendo algumas convenções. Primeira convenção, então, ou uma das convenções. Esse ponto aqui vai se chamar ponto de origem. Origem? Sim. Mas a origem é isso aqui? Isso aqui é a origem do sistema, que é o centro da circunferência. Esse aqui é a origem da circunferência trigonométrica, ou a origem dos arcos. Daqui para frente, todos os arcos que eu desenhar na circunferência trigonométrica, não é uma circunferência qualquer agora, todos os arcos terão origem aqui. Tudo bem? Okay? Por exemplo, a gente sabe que todo arco é uma fração, né? É uma parte da circunferência. Então, e é formado por dois pontos. Então, por exemplo, eu pego e todo arco está associado a um ângulo interno, né? Um ângulo central. E todo ângulo central está associado a um arco. O que eu estou dizendo? Bom, primeiro que ângulo é formado por duas semirretas. Dá para ver aqui? Aqui? Então, ângulo é formado por duas semirretas, né? Então, eu faço isso aqui, portanto, formei um ângulo. Então, lá, esse daqui, ó, vai ser o lado de um ângulo, sempre, ó. Ok? Porque ele tem origem aqui no ponto A. O arco tem origem aqui no ponto A. Então, esse aqui vai ser o lado de um ângulo. Quando eu vou desenhar um ângulo, eu vou fazer isso aqui, ó. Esse aqui vai ser o outro lado do ângulo. Então, eu determinei aqui, ó, um ângulo central. Por exemplo, ângulo alfa. Então, esse ângulo determinou esse arco, ó, que vem daqui até aqui, ó. Vou chamar esse ponto aqui de B. Então, esse ângulo determinou esse arco aqui, ó. Ok? Esse aqui é um arco da circunferência trigonométrica. Um arco tem origem no ponto A e tem extremidade no ponto B. Tudo bem? E aí, pessoal, tá? Ainda tem um tempinho. E aí nós começamos, então, a trazer mais informações, ó. Esse arco AB, ele tem origem, todos vão ter origem aqui, e a extremidade dele pertence ao primeiro quadrante, ó. Ok? Se eu colocar um ponto aqui, ponto C, esse arco aqui, ó, que vai de A até C, ó, a esse arco aqui, ó, a extremidade desse arco está no segundo quadrante. Por isso é comum a gente dizer que o arco AC, pode escrever assim, ó, o arco AC pertence ao segundo quadrante. Mas como que o arco AC pertence ao segundo quadrante? Se tem uma parte dele que está no primeiro quadrante. Então a gente se refere à extremidade dele. Ó. Significa como se eu pegasse isso daqui e medisse o comprimento disso daqui. Então o comprimento desse arco aqui é um número cuja representação está aqui no segundo quadrante. Depois eu falo um pouco mais sobre isso. Por enquanto, é interessante a gente entender que dizer que um arco pertence ao primeiro, segundo ou terceiro quadrante é dizer que a extremidade dele, o que é a extremidade? Bom, se ele tem a origem aqui, o outro ponto é a extremidade. A extremidade dele fica no segundo quadrante. Se eu colocar um ponto aqui, por exemplo, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto D. Aí eu criei o arco AD, lembrando que todos os arcos têm origem aqui. Então, arco AD, ó. Ok? Ó, arco AD. Então, eu posso dizer que o arco AD pertence ao terceiro quadrante. Por quê? Porque a extremidade dele fica no terceiro quadrante. E assim por diante. Se eu colocar um ponto aqui, por exemplo, ponto E,
Então, criei o arco AE. Então, o arco AE, vou colocar aqui, o arco AE, que se representa assim, pertence, portanto, ao quarto quadrante. Tudo bem? Bom, pessoal, mas aí é o seguinte, tem outra convenção. Porque o arco eu posso tanto medi-lo, eu posso criar ele no sentido anti-horário ou no sentido horário. O que é sentido horário? É ele iniciar aqui e rodar nesse sentido aqui. Ou ele pode iniciar aqui e rodar nesse sentido aqui. Ok? Então, nesse sentido é sentido anti-horário. E esse sentido aqui é o sentido horário. Certo? Bom, e como que eu diferencio um do outro? Usando o sinal. Quando o arco foi determinado no sentido anti-horário, o sinal dele é positivo. E quando o arco é determinado no sentido anti-horário, ele é negativo. Significa o quê? Por exemplo, vamos supor que do A para chegar no B, né, esse ponto aqui, ele deslocou 30 graus. Vamos supor que esse ângulo aqui tem 30 graus. Então, esse arco aqui também tem 30 graus. Então, eu vou dizer aqui, deixa eu ver se cabe aqui. AB é igual a 30 graus. Ou seja, se você quiser colocar, mas nós sabemos que para dizer que alguma coisa é positiva, não precisa colocar o sinal de mais. Se o ponto, ao invés